Olá, estamos mais uma vez juntos para concluir essa parte que nós consideramos como parte de transição no Evangelho de Marcos. Parte que começa com a cura de um cego em Betsaida, no capítulo 8, e conclui aqui com a cura do cego Bartimeu, ao final do capítulo 10. Nós dissemos no último vídeo sobre o capítulo 9 que entre essas duas curas nós temos 3 predições progressivas que Jesus faz acerca da sua morte e ressurreição. Nós oferecemos o seguinte esquema visual para você se lembrar. 8 de 22 a 26 nós temos a cura do cego de Betsaida. No capítulo 8, 31 nós temos a primeira predição. Depois no capítulo 9, 31 nós temos a segunda predição. E nos capítulos 10 a terceira predição e a cura do cego Bartimeu. De forma bastante simples, o esboço desse capítulo de hoje que nós vamos ver é o seguinte. Primeiro nós temos a questão do divórcio, depois nós temos o jovem rico que se encontra com Jesus, a terceira predição que Jesus faz da sua morte e ressurreição, o pedido de Tiago, da mãe de Tiago, e a cura do cego Bartimeu. Olhe comigo o texto. Então Jesus saiu dali e foi para o outro lado da região da Judéia, para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele e para pô-lo à prova perguntando: é permitido o homem divorciar-se da sua mulher? O que Moisés lhe ordenou? Perguntou Jesus. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente com os discípulos, interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Novamente aqui uma multidão se junta a Jesus, muito provavelmente querendo mais curas e mais milagres. Jesus possivelmente estava na Pérea, que era a jurisdição de Herodes Antipas, e você vai entender o porquê dessa possibilidade em versículos posteriores. Mas o que nós temos aqui novamente são os fariseus, invejosos da popularidade e dos feitos que Jesus fez, procurando qualquer oportunidade para estragar ou para pelo menos ofuscar parte do trabalho de Jesus. No versículo 2 nós temos o termo pô-lo à prova. Isso deixa clara a intenção desses homens. A intenção deles nunca era de procurar um esclarecimento, mas de sim de ser uma pedra de tropeço. E você pode olhar em Mateus 23 para uma confrontação bastante interessante que Jesus faz contra esses homens e contra essa motivação deles. A motivação desses homens foi algo que Marcos retratou em outros momentos, possivelmente para evidenciar aos romanos, que era o seu público-alvo, a natureza diabólica das ações dos líderes religiosos de Israel. Por exemplo, no capítulo 3, versículo 2, o texto diz: alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso o observavam atentamente. A pergunta aqui no versículo 2 é a seguinte: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? E essa pergunta ela não é nem ruim nem inútil. O problema se encontrava na motivação desses homens. Qual era a intenção dos fariseus ao fazer essa pergunta? Uma possibilidade aqui é de que os fariseus fizeram essa pergunta justamente na jurisdição de Herodes Antipas, pois no capítulo 6, João Batista havia literalmente perdido a sua cabeça por conta dessa mesma questão. Quem sabe os fariseus estivessem tentando o mesmo destino para Jesus. Nós precisamos lembrar que os fariseus queriam fazer de tudo para acabar com Cristo, qualquer coisa que fosse. Então Jesus vai e responde a pergunta deles com uma outra pergunta, mostrando seu respeito pela lei de Moisés e provavelmente já frustrando uma outra possível intenção deles de colocá-lo contra Moisés. Aliás, é muito esclarecedor nós vemos isso, especialmente no capítulo 12, Jesus vai responder uma série de perguntas feitas para derrubá-lo usando as Escrituras. Jesus tinha uma compreensão correta das Escrituras e os fariseus e os mestres da lei não tinham. Jesus responde para eles dizendo assim: o que Moisés ordenou a vocês? Não apenas isso, o que Jesus faz ele é inteligentíssimo.
Jesus volta os seus questionadores para a palavra de Deus, ao invés de discutir acerca das interpretações tradicionais que os fariseus consideravam como autoridade. Havia duas correntes diferentes principais de interpretações acerca desse assunto na época de Jesus. E os fariseus seguiam a que lhe fosse mais conveniente. Então o que nós temos aqui é semelhante aos embates do capítulo 7. A tradição representada pelos fariseus contra a ordem bíblica representada por Jesus. Jesus confronta os fariseus com a sua pergunta e depois com a explicação posterior. Os fariseus eles vão usar Deuteronômio 24 para responder, que diz assim: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, podendo encontrar nela algo que a reprova, ele mandará certidão de divórcio e se separará dela. A visão dos fariseus então era de que a permissão dada por Moisés era o desejo de Deus e Jesus mostra ser apenas uma concessão. Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Observe o comentário a seguir de Charles Cranfield. Ele vai dizer assim: nós precisamos fazer uma distinção entre vontade absoluta de Deus e a provisão divina, que leva em consideração a pecaminosidade do homem e que tem por alvo limitar e controlar as consequências dessa pecaminosidade. Enquanto os 10 mandamentos e passagens como os versículos 6 a 8 de Marcos 10, citados por Jesus, citam a ordem absoluta de Deus, Deuteronômio 24:1 representa uma provisão divina para lidar com situações resultantes da esclerocardia, a dureza de coração, e para proteger de efeitos piores resultantes dela. Então, o motivo para tal permissão de Moisés, segundo Jesus, foi a dureza do coração humano. Ou seja, por causa da dureza do coração deles, se eles não tivessem essa permissão de se divorciar, possivelmente algo pior aconteceria, quem sabe até um homicídio. E na certidão de divórcio é interessante que era necessário se colocar o motivo do acontecimento para proteger a mulher de uma possível reputação errada sem a certidão de divórcio. E aí no versículo 6 Jesus diz assim: mas no princípio da criação Deus os fez homem e mulher. O hebraico literalmente diz que Deus fez um homem e uma mulher. Não havia chance de troca. E isso deveria servir para os filhos de Adão e Eva a partir deles. Pois ali em Gênesis, Deus instituía o casamento. Jesus cita aqui Gênesis 1, 26 e 5, 2. No princípio, o divórcio nunca fez parte do plano original de Deus, de John MacArthur. Jesus então mostra pelas próprias escrituras o princípio que ele defende. Jesus não busca uma interpretação rabínica. Cristo se mantém o tempo todo no texto bíblico. No versículo 7 ele diz: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Com esse versículo em que Jesus cita Gênesis 2, 24, Jesus define tanto a proximidade do relacionamento marido e mulher, bem como a seriedade desse relacionamento. No versículo 8, Jesus continua dizendo: e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Ou seja, o resultado dessa união é o mais íntimo possível. União mais forte do que a união de sangue para com pai e mãe. A visão utilitarista do casamento defendida pelos fariseus, ela dá a ideia de que o contrato matrimonial era apenas por conveniência temporária, em contraste da indissolubilidade que Jesus vai ensinar aqui. Jesus continua, versículo 9, portanto o que Deus uniu, ninguém o separe. O homem, segundo o que Jesus ensina aqui, ele não deve se distanciar da pessoa com quem Deus o uniu. Um laço de união criado por Deus não deve ser rompido pelo homem. Cristo não se posiciona aqui como os rabinos. A conclusão de Cristo não diz respeito às interpretações rabínicas, mas ao texto das Escrituras. Ou seja, a vontade de Deus é que o divórcio não aconteça. O privilégio de ser discípulo de Jesus certamente rendeu boas conversas, das quais essa que eu vou falar para você agora é relatada nos versículos 11 e 12. O divórcio, em resumo, nas palavras de Cristo, não é algo bom. Seguido de um recasamento é algo pior. E só Marcos vai ter essa informação da conversa que eu mencionei de Jesus com os discípulos depois da resposta deles aos fariseus, nos versículos 11 e 12. E essa resposta é interessante porque na lei romana a esposa podia se divorciar do seu marido, ao passo que na lei judaica apenas o marido poderia se divorciar da esposa.
Por conta dos seus ouvintes romanos, Marcos insere essa fala omitida nos outros evangelhos. Mas não apenas isso, eu mencionei no início dessa porção que possivelmente Jesus estava na jurisdição de Herodes Antipas quando esse questionamento aconteceu. Portanto, essa conclusão de Jesus está em perfeita harmonia com o que João Batista ensinou e que lhe custou a própria vida. Jesus não ensinava aquilo que era conveniente, que traria vantagens ou que não traria problemas para ele. O compromisso de Jesus, assim como de João Batista, era com a verdade, mesmo que isso pudesse lhe custar a própria vida. Aí nos versículos 13 e 16, basicamente, Jesus repreende os seus discípulos porque eles agiram conforme o ensinamento tradicional rabínico de que as crianças não tinham qualquer valor. E eles não deixaram as crianças irem até Jesus. Aquilo que era culturalmente comum, o valor zero das crianças, era totalmente contrário aos valores que Jesus dava a elas. E Jesus corrige isso. O segundo ponto principal de Marcos 10 é o jovem rico dos versículos 17 a 31, que dizem o seguinte: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse Jesus: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar por um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Observe um bom começo da conversa aqui no versículo 17. O texto vai dizer que esse homem correu na direção de Jesus, ou seja, isso mostra a urgência por uma resposta à sua pergunta, no meio de várias pessoas. Em segundo lugar, ele se ajoelhou, o que demonstra o respeito que ele tinha pelo que Jesus tinha a dizer a ele. Em terceiro lugar, ele chamou Jesus de bom mestre. E em quarto lugar, ele demonstra interesse pelas coisas eternas. Entretanto, ele, como a esmagadora maioria das pessoas, enxergava a vida eterna como algo que o homem pode merecer. O texto diz: que farei para herdar a vida eterna? O texto então implica em uma convicção pessoal de que ele ainda não tinha essa vida eterna. Você pode olhar isso em Mateus 19:16. Jesus então menciona os 6 mandamentos, todos eles verificáveis, da segunda tábua da lei. Todos eles direcionados ao relacionamento com o próximo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. A resposta desse jovem de que ele fez tudo isso demonstra a superficialidade da sua compreensão. Muito provavelmente, mais uma vez, como fruto do ensinamento equivocado e errado dos fariseus, da obediência como um comportamento externo desvinculado da pureza interna, o que Jesus já havia ensinado na discussão do capítulo 7. Versículos 20, o jovem vai dizer assim: desde a minha adolescência. É interessante que os judeus, eles se consideravam responsáveis pela obediência à lei a partir dos 12 anos de idade.
Thomas Constable vai fazer um comentário bastante interessante aqui. Ele vai dizer assim: muitas pessoas se consideram boas pois viveram uma vida moral e não cometeram pecados absurdos. Outras acreditam que tudo o que precisam é um pouco mais de boas obras para que Deus lhes aceite. Elas fracassam totalmente em compreender que a falência moral delas é completa e que até mesmo suas boas obras são como trapos de imundícia aos olhos de Deus. Jesus diz para o jovem assim: falta-lhe uma coisa, vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O que Jesus havia dito a ele é que esse jovem precisava abandonar sua segurança física nas riquezas e confiar apenas em Cristo para sua provisão eterna. Versículo 22 vai dizer: diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Esse versículo ele é bastante singular, porque aqui uma pessoa que recebe o convite de Jesus Cristo para seguir a Cristo não faz. E essa pessoa sai triste da presença de Jesus, algo que não acontece em outros convites de Jesus. O padrão que Cristo colocou para esse jovem rico era alto demais, considerando o valor que ele dava para as riquezas. O chamado para nós seguirmos Jesus implica em colocar qualquer coisa da vida em segundo lugar e Cristo em primeiro lugar. No caso desse jovem, colocar a riqueza em segundo lugar para servir a Cristo era um preço alto demais para ele, mesmo que isso significasse a vida eterna. Ou seja, para seguirmos a Cristo, nós precisamos abandonar qualquer coisa que signifique uma suposta segurança pessoal para considerar a Cristo como a nossa única e suficiente segurança diante de Deus. E nesse caso de hoje, pensa nisso, ele preferiu desistir da vida eterna em prol do conforto temporário desse mundo. E nesses próximos versículos, Jesus vai abordar justamente o caráter míope e equivocado dessa escolha. Jesus vai aproveitar a situação real e, como excelente mestre que ele vai tirar lições preciosas para aqueles que o ouvem. Os ricos são fortemente tentados a confiar em suas riquezas para a sua segurança. Perceba que Cristo não condena a riqueza. O que Cristo condena aqui é colocar a sua segurança e a sua esperança naquilo que a riqueza é capaz de fornecer, quando o próprio Deus é o único capaz de fornecer esperança verdadeira. Alguns textos rápidos que nos ajudarão a pensar nisso, você pode olhar depois. Deuteronômio 17, versículos 16 a 17, Jó 31, 24, Jeremias 9, 23 e 24 e Provérbios 30, versículos 7 a 9. Jesus faz uso aqui com o jovem rico de uma figura de linguagem, uma hipérbole, para ilustrar a dificuldade do rico em ser salvo. Quando ele fala de camelo e agulha, em primeiro lugar pode ser uma espécie de cancela na qual apenas o camelo totalmente despido da sua carga e curvado é capaz de passar. A segunda é uma espécie de corda que precisa ser totalmente desfiada para passar no fundo da agulha. E aí Pedro vai perguntar, nesse caso, quem pode ser salvo? É possível que a perplexidade deles diga respeito a um conceito de riqueza como um sinônimo de piedade, por exemplo, pensando em Jó, em Abraão e Salomão. Então Jesus reitera que a salvação é obra de Deus. O homem é completamente, ouça o que Jesus está dizendo, o homem é completamente, é plenamente, é totalmente incapaz de obter a salvação por mérito. Aliás, se a salvação fosse por mérito, o seu cachorro, que é mais leal a você do que você a Deus, iria para o céu e não você. Nós deixamos tudo para seguir-te, diz Pedro. Jesus reage positivamente à afirmação de Pedro com uma promessa tripla para todo aquele que abandona tudo para seguir a Cristo. Eles receberão recompensa nessa terra, eles serão perseguidos por terem escolhido seguir a Cristo. E só Marcos menciona isso, é interessante terem visto o seu público-alvo de cristãos que são perseguidos em Roma. Em terceiro lugar, eles terão a vida eterna. Novamente, o que Cristo faz aqui é explicar esse aspecto invertido do seu reino em relação ao mundo. Aquele que é o primeiro nesse mundo, o jovem rico, será o último no reino. E aquele que abandonou tudo por Cristo, o último aqui desse mundo, será o primeiro no reino. Algo que Jesus vai mencionar daqui a pouco, com outras palavras, nos versículos 43 e 44. Então, depois dessa conversa com o jovem rico, Jesus faz uma terceira predição.
Perceba que eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que deveria lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele e o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Marcos reitera Jesus na tradicional posição rabínica à frente dos seus seguidores e mostra a determinação e a coragem de Cristo, a despeito do que estava para acontecer a ele. Daí o motivo para a admiração de alguns e do medo por parte de outras pessoas. É interessante nós pensarmos aqui que havia chegado o momento do cumprimento mais importante da missão de Cristo nesse mundo. E sempre resoluto, Jesus Cristo caminhava em direção à sua injusta condenação pelos nossos pecados. Um último comentário acerca dessa predição diz respeito a Jerusalém. Nós estamos falando aqui do campo no qual os fariseus e escribas se sentiam mais em casa e mais à vontade para atacar Jesus. De lá, as comitivas vieram para atacar Jesus e questionar Jesus na Galileia, conforme a gente viu no capítulo 3. Então eles saíram do seu território para confrontar Jesus. Agora Jesus é quem entra no campo hostil desses homens. Um quadro que nós utilizamos no vídeo a respeito do capítulo 9, adaptado por Thomas Constable, ele nos ajuda a entendermos as predições de Cristo com os acontecimentos. É possível nós vermos nesse quadro, mais uma vez, a progressão da revelação que Cristo fez da sua morte e ressurreição, sendo que esta do capítulo 10 é a mais completa de todas. Depois que Jesus faz essa predição, Tiago e João fazem um pedido para ele. Olha o que o texto diz. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e com o João. Agora, antes de nós criticarmos justamente os discípulos pelo seu pedido, nós precisamos nos lembrar que na mente de muitos judeus, o Messias rei livraria Israel do jugo romano, e muito provavelmente era isso que estava na mente dos discípulos. Mesmo Jesus predizendo 3 vezes a sua morte na cruz, é possível que na mente desses discípulos, Jesus ascenderia ao trono assim que ele chegasse em Jerusalém. Por isso eles pediram os 2 lugares de maior honra ao lado do monarca. Quem sabe também eles tivessem pensado que o seu parentesco como primos de Jesus, você tem que lembrar que Salomé era a mãe deles e ela era irmã de Maria, mãe de Jesus, que esse parentesco garantiria a eles algum tipo de posição ou influência dentro do reino. Thomas Constable, novamente, ele vai dizer assim: aqueles que compartilham da honra de Cristo no reino, também compartilharão dos seus sofrimentos nesta era. A resposta afirmativa dos discípulos era uma clara demonstração da incompreensão deles ao que Jesus predisse nos versículos 33 e 34. Jesus mesmo diz: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. O cálice, na maioria das vezes, era um símbolo de sofrimento no Antigo Testamento, bem como o batismo. O interessante é que, conforme nós vemos no capítulo 9, Tiago foi o primeiro discípulo martirizado, ali em Atos capítulo 12, versículo 2, e seu irmão João foi o último. Isso nos diz que eles beberam do cálice. E não nos enganemos aqui, é bastante provável que a indignação dos discípulos, dos outros discípulos, estava relacionada simplesmente ao fato de que eles mesmos queriam esses lugares para si, mas eles não pediram antes. Aí Jesus vai dizer o seguinte, versículos 44 em diante:
Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mais uma vez, como Jesus é paciente, e eu me impressiono com isso, ele vai expor a realidade invertida desse reino de Deus, no qual quem serve é a pessoa importante. Jesus já tinha ensinado ao mesmo grupo essa realidade, nós vemos isso no capítulo 9. Os discípulos não tinham ainda compreendido esse conceito. O periódico chamado Biblioteca Sacra vai dizer assim: governo e autoridade no reino são obtidos por meio de um servir humilde e fiel na era presente. Até mesmo Jesus demonstrou esse mesmo princípio do reino que ele acabara de repetir, e ele fez entregando a sua própria vida. Ou seja, Jesus ensinou pelo próprio exemplo. E aqui nós temos o versículo chave de Marcos. Nesse versículo nós temos quem Jesus é, o Filho do Homem. Qual é a sua missão? Veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Observe aqui novamente Jesus corrigindo o pensamento historicamente equivocado dos discípulos. Jesus diz: eu não vim para ser servido, o que acontece com qualquer monarca. Eu vim para servir, o que só acontece com o servo. E dar a minha vida em resgate de muitos, o que acontece com quem realmente ama. João 15,13 vai dizer: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E pensar que eu sou alvo desse amor é algo que me humilha. Eu quero citar rapidamente o texto de Isaías capítulo 53 aqui, versículos 11 e 12. O texto diz assim: depois do sofrimento da sua alma, falando de Jesus, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. E aí o texto vai terminar falando do cego Bartimeu, versículos 46 a 52. A gente chega aqui no último milagre relatado por Marcos em seu evangelho, antes do ministério de Jesus em Jerusalém, que vai nos capítulos 11 até 13. Como eu disse, esse milagre possivelmente foi colocado aqui por João Marcos como uma analogia para o que Jesus estava fazendo com os seus discípulos. A saber, Jesus estava abrindo seus olhos espirituais para a verdadeira realidade do Messias. Esse é o segundo relato da cura de um cego. O primeiro aconteceu justamente antes da primeira menção da paixão de Cristo, e agora nós temos esse depois da terceira. Portanto, Marcos ele organiza os relatos de cura de cegos justamente para mostrar aos seus leitores a realidade cega dos discípulos. Eles não enxergavam a necessidade da morte do Messias. Antes, e a realidade de visão dos 3 anúncios feitos pelo Messias. Então eles chegaram a Jericó, diz o texto, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Interessante aqui que o cego chama Jesus de filho de Davi. Filho de Davi é outro título messiânico, e Jesus aceita esse título numa demonstração de que esse título lhe era apropriado. E embora encorajado pela multidão a ficar quieto, Bartimeu tinha fé em Jesus.
Fé reconhecida pelo próprio Cristo. Jesus disse no versículo 52, a sua fé o curou. É interessante que nós temos um paralelo aqui com outros relatos de milagres em Marcos. No capítulo 3, por exemplo, os amigos do paralítico, eles fizeram pouco caso da dificuldade e lutaram para conseguir baixar o amigo até Jesus pelo teto. No capítulo 5, a mulher com hemorragia venceu o medo de se aproximar das pessoas ao se inserir na multidão até encostar nas vestes de Jesus. Aqui as pessoas mandam esse cego se calar, mas ele faz pouco caso disso e se empenha ainda mais para obter de Cristo aquilo que ele precisa. Nos 3 casos é interessante que Jesus recomendou às pessoas por causa da fé deles. A maneira como Bartimeu se dirige a Jesus é bastante interessante. Raboni, né, é uma única ocorrência nesse evangelho, significa meu Senhor e Mestre. Perceba que Bartimeu reconhece quem Jesus é e por isso a fé dele não é vã. Observe o que aconteceu após a cura. O texto diz que ele imediatamente começou a seguir Jesus. Isso é interessante e prático. A vida de qualquer pessoa restaurada por Jesus é a vida de um seguidor. É a vida de alguém que ama e quer viver para Jesus. Assim se encerra essa porção de transição do Evangelho de Marcos. Novamente, essa transição começa ali com a cura do cego de Betsaida, no capítulo 8. Depois nós temos 3 predições progressivas de Jesus. E aí Marcos coloca a cura do cego Bartimeu como espécie de encerramento, justamente para mostrar que esses homens precisavam que os seus olhos espirituais fossem abertos. Assim termina o capítulo 10, assim termina esse período de transição, e eu espero você no próximo capítulo, quando Jesus entra em Jerusalém e faz o seu ministério ali na cidade especial de Deus. Ok? Até a próxima, que Deus te abençoe e te guarde.